Olá, meu irmão, minha irmã, você que está chegando agora, seja bem-vindo à EBD, a Escola Bíblica Dominical, que a gente está fazendo online aqui na Segunda Igreja Batista, em Duque de Caxias. Eu me chamo Pastor Eduardo Júnior, estou aqui acompanhado da Tati. A paz do Senhor, igreja. Chamei a Tati porque você viu como é que foi a aula do Orlando e da Melissa, foi uma aula bem legal. Arrasaram. O Orlando me disse que ia chamar a Melissa para ajudar. Eu falei, vou chamar a Tati também para me ajudar, para ver se me dá uma força aqui do que a gente tem para compartilhar com você. Nós vamos estar começando essa escola, essa aula, orando ao Senhor. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia com os meus irmãos, porque o Senhor nos tem dado mais um dia de vida, porque o Senhor tem aberto as portas dos céus para a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor abra o nosso entendimento agora, que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor abra a nossa mente, nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir a sua voz. Que possamos ter encontros com o Senhor enquanto estamos estudando as suas escrituras. Que possamos ter revelações, o Senhor possa se revelar a nós. É isso que nós te pedimos, que a sua presença toque cada pessoa, que a sua presença seja real, perceptível em cada casa agora nesse momento. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Bom, o título desse estudo é A Cura para a Decepção com aqueles que nós amamos. Então, para que você possa entender o que nós vamos conversar, nós estamos baseando todo o nosso estudo no livro A Cura pela Palavra, do Marcelo Aguiar. Então, todo domingo você vai ter um encontro com alguma angústia ou alguma coisa pertinente à sua vida prática, que a Palavra de Deus tem uma cura ou uma palavra para você, para que você possa se inspirar, gerar fé no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E essa aula, eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 26, nós vamos ler o versículo 31 e o versículo 32. Vamos lá. Mateus 26, 31 e 32. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então, quando Jesus estava dizendo isso, o contexto, para que você entenda, é que Jesus estava prestes a ser crucificado e ele estava ali informando ali os seus discípulos, através dessa conversa, o que iria acontecer, de que eles iam os abandonar, que eles não ficariam com Jesus nessas horas mais difíceis. Eles não estavam preparados para isso, inclusive eles não compreenderam aquilo que Jesus estava querendo dizer. Quando Jesus foi crucificado, muitos de seus amigos mais próximos o abandonaram. Então, quando você começa a olhar os discípulos de Jesus, você percebe que os discípulos de Jesus eram os amigos mais próximos de Jesus. Eram as pessoas com que Jesus comia, com que Jesus tinha acabado de andar nos últimos 3 anos. Aquelas pessoas tinham largado todas as coisas das suas vidas para acompanhar Jesus. Então eram os amigos que viram Jesus chorar na morte de Lázaro, que viram Jesus curar pessoas. Foram os 12 que Jesus recebeu a revelação do Pai para andar com eles, né? Então foram os 12 que Deus separou para andar com seu Filho na terra. E aí, no momento talvez mais difícil da vida de Jesus, embora Jesus já soubesse que ia ser crucificado, que tudo aquilo iria acontecer com ele, mas era um momento de dor para Jesus. E ele avisa os seus discípulos, né? Vocês vão me abandonar, um de vocês vai me trair. Então Jesus chega para os seus discípulos na ceia e ele diz: um de vocês vai me trair. E os discípulos não estavam entendendo nada. E aí Judas chega para ele e fala: sou eu. Ele: você sabe. E aí ele manda Judas ir fazer o que ele tem que fazer. E Jesus o tempo todo se mantém calmo. E a primeira lição que a gente tira disso é que, na verdade, nosso primeiro tópico aqui é que perdoar não é uma tarefa fácil.
Mas quando a gente olha para Jesus, quando a gente vê o exemplo de Jesus diante de uma traição, diante de alguém que andava com ele e o traiu, Jesus se mantém o tempo todo numa posição de perdoar. Ele manda Judas ir fazer o que ele tinha que fazer. Quando Jesus está no Getsêmani e chega Judas beija Jesus, né, para indicar para aqueles homens, para os soldados, quem era Jesus. E Jesus deixa Judas fazer isso o tempo todo tranquilo, né? E os discípulos também nessa hora vão embora. E Pedro, que é o que tenta ficar por perto, quando é pressionado, ele nega Jesus. Então, todos os discípulos de Jesus, os que mais estavam com ele, os que mais viram os milagres acontecerem, foram os que abandonaram Jesus no momento da crucificação. Então, uma coisa que vale a pena você prestar atenção é que Jesus ele é onisciente, ou seja, desde o princípio. Então, naquela hora, ele também sabia, ele já sabia que aqueles discípulos iam trair. E você pode estar pensando, olha, mas assim é muito simples para Jesus, porque Jesus ele é onisciente e além dele saber, ele já sabia o final da história. Então, nós não somos oniscientes e nós não sabemos também o que vai acontecer com a gente amanhã. Então, como nós podemos nos comportar em relação a isso? Então, eu creio que essa história de Jesus traz para a gente um alerta de que as pessoas mais próximas que a gente se relaciona, elas também podem nos deixar nos momentos que a gente mais precisa. As pessoas com que a gente ama e que a gente anda, elas também podem nos abandonar e elas podem nos decepcionar. E são essas pessoas que mais ferem o nosso coração quando uma coisa dessa acontece. Então, o primeiro tópico que a gente colocou aí na apostila é que perdoar não é fácil. Na verdade, se a gente for olhar pelo lado da onisciência, talvez você pense assim, se eu soubesse, igual a Jesus, quem vai me ferir, quem vai me ofender, eu já ficaria atento, né? Mas, na verdade, o posicionamento de Jesus foi completamente diferente. Ele sabia e, em momento nenhum, ele tratou aquelas pessoas diferentes. Muito pelo contrário, assim, o tempo todo ele se manteve junto aos discípulos, mesmo sabendo. Ele avisou, porque está escrito, ele disse que já estava escrito isso na Escritura. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então, Jesus, mesmo sabendo de tudo que ia acontecer, ele se manteve. Talvez nós, se soubéssemos quem vai nos ofender, quem vai nos ferir, talvez nós não mantivéssemos a mesma postura de Jesus diante das pessoas. Sim. E perdoar é uma tarefa intencional. Assim, não é fácil perdoar, inclusive as pessoas com que a gente mais ama. Quanto mais ama, mais profundo é a marca de uma decepção no nosso coração. Aquelas pessoas com que a gente nem ama tanto, ou a gente tem um relacionamento talvez superficial, a gente até espera que essas pessoas possam fazer isso com a gente. Mas quando são pessoas que têm um relacionamento tão íntimo com a gente, passaram os últimos tempos, os últimos anos tão próximo, vendo a gente chorar, conhecendo as nossas histórias, é muito comum a gente ficar com uma decepção muito profunda no nosso coração. E para que isso seja revertido, a gente precisa entender que perdoar tem que ser algo intencional. Muitos de nós esperam que o perdão seja um sentimento que vai tirar toda a raiva do seu coração de uma hora para outra e aí você vai falar, uau, assim agora eu estou perdoado. E na verdade muitos esperam que essas coisas aconteçam e passam anos com um sentimento ruim de decepção no seu coração, quando na verdade o perdão é uma atitude intencional. Eu escolho perdoar. E essa atitude ela vem a partir do momento em que eu decido fazer diferente, pensar diferente, não no momento em que eu sinto algo diferente. Ou seja, eu vou continuar sentindo a mesma coisa, a decepção, a tristeza, a amargura ainda está no meu coração, mas eu decido perdoar. É um passo que a gente dá em direção a essa transformação. E também tem a ver com persistência. Por quê? Porque esse passo é dado antes mesmo do sentimento ser brotado no seu coração. Esse passo em relação ao perdão é o que vai desencadear toda uma transformação no seu coração. E isso tem a ver com persistência, ou seja, hoje você
faz algo, você decide algo e você dá esse passo para perdoar e perdoa essa pessoa, amanhã você reafirma isso no seu coração e você vai percebendo que ao passar dos dias, a dor vai diminuir, a amargura vai diminuir no seu coração, até que chega um tempo que você fala assim, uau, hoje eu já não consigo mais sentir nenhuma amargura. E é importante que você entenda que não é uma questão de tempo. Tipo assim, de tempo assim, vamos deixar isso pra lá, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, mas assim, vamos deixar isso pra lá que o tempo cura. Não, é uma questão de escolha. O perdão, ele é uma decisão que você toma. E essa persistência que a gente está falando aqui, ela tem a ver com permanecer no Senhor. Então, perdão é uma escolha, é uma atitude que você toma, né? Eu decido perdoar, eu escolho perdoar. É uma persistência, você precisa persistir naquilo ali, você não é algo automático. Mas a persistência, ela precisa, é uma questão de você permanecer no Senhor. Então, eu escolho permanecer no Senhor. Eu quero fazer o que a Bíblia diz para eu fazer. Por isso que é cura pela palavra. Eu decido ser curado pela palavra. E a palavra diz que eu preciso amar o Senhor acima de todas as coisas, que eu preciso amar o meu próximo, que eu preciso perdoar. Então, eu escolho perdoar, eu escolho amar, ao invés de ficar amargurado. Então, o perdão tem a ver diretamente com o amor. Primeiro, um grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o seu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então, o perdão tem a ver com a posição de amor. Eu perdoo o meu irmão porque eu preciso amar aquele meu irmão, porque Deus me diz e tem um mandamento para mim, para que eu possa amar o meu irmão. Então, é uma escolha de amor. O perdão, ele não tem a ver com uma escolha de vingança ou uma escolha de atitudes ruins que possam acontecer na vida da outra pessoa. Você fala assim, uau, olha só, aquelas coisas aconteceram ruins, estou vingado, estou livre daquilo. Isso, na verdade, tem a ver com vingança e não tem nada a ver com o amor, tem a ver com a falta de amor. Então, um grande divisor de águas no seu coração, para você saber se no seu coração está caminhando em direção ao perdão ou caminhando em direção à vingança, tem a ver com quanto de amor existe dentro do seu coração ou quanto de amor você está conseguindo sentir. Quanto você decide permanecer em amor, ao invés de ficar clamando por vingança ou justiça, como a gente às vezes chama vingança nesses casos. É a vingança travestida de justiça. Outra coisa, perdoar é para quem perdoa. Por mais que eu libere perdão para alguém e aquilo, seja algo para essa pessoa que fez algo contra mim, o maior beneficiado nisso sou eu. Por quê? Porque aquela coisa que está gerada no coração está gerada no meu coração. Ou seja, provavelmente você já teve problema com alguém, principalmente alguém que você ama demais. E quando essa pessoa chega no mesmo recinto que você está, você já se sente mal. A pessoa chegou, acabou seu dia, acabou a sua festa, acabou a sua noite. E quando, na verdade, quando você libera o perdão, você está tratando o seu coração em relação a essas coisas. Então, o maior benefício do perdão é para quem perdoa. O outro ponto aí. Encarando a decepção com ânimo e confiança. Sabe, uma coisa que você precisa entender, meu irmão, é que toda a sua vida está debaixo do olhar do Senhor. Muitas vezes, quando a gente está decepcionado com quem a gente ama ou com quem fez algo contra nós, e essa decepção é profunda, essa amargura é profunda no nosso coração, é comum essas coisas ficarem dominando na nossa mente. É comum a gente só pensar sobre aquilo. É tão comum, você vai perceber, porque às vezes você abre até um texto da Bíblia e você lê o texto da Bíblia e fala, olha aqui, ó. Você vai numa igreja ou ouve uma pregação e você fala, olha, você abre o YouTube, né? Você liga uma música. Olha, parece... Tudo vai fazer sentido para aquilo ali. Você fala, olha Deus falando aí, olha Deus falando. E o tempo todo a gente fica murmurando, aquele sentimento de raiva e de decepção com quem nos feriu, e a nossa vida começa a girar em torno daquilo ali. É um cântico antigo, só fica nessa mesma música. É o seu assunto, Eu já passei por uma fase assim, de que tudo que acontecia, a minha história era a decepção. Então, tudo gira em torno daquilo ali. Você acha
todo o seu assunto com as pessoas, ou com a sua família, ou com quem quer que seja, é sobre a história da decepção. E aí você nunca vai conseguir perdoar, porque você não está encarando a sua decepção, a sua mágoa, a sua ofensa com ânimo e com confiança. Você está preso naquilo. Você fica preso ali. Você não consegue entender que existe vida além daquilo ali. E que você não consegue nem entender. Às vezes você fala, não, mas eu já perdoei. E até esse é o assunto. Eu perdoei, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo. E o tempo todo você fica cantando essa mesma canção. Então você precisa entender que quando você passa por uma decepção, se você quer escolher perdoar, se você quer permanecer no Senhor amando, você precisa cantar um cântico novo, e você precisa encarar a sua decepção com ânimo e confiança. Você precisa entender que talvez o Senhor esteja até mesmo utilizando aquilo que aconteceu com você. Não, Ele vai utilizar para algum propósito, que às vezes você não está enxergando o que está acontecendo. Então creia que o Senhor é um Deus que tudo vê. Que restaura, que Ele está vendo todas as coisas. Ele sabe, Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente. Ele sabe o que aconteceu com você. Ele sabe quem te feriu. Ele sabe como foi essa ferida. Ele sabe como isso está no seu coração. E Ele tem um propósito, talvez você não entenda agora. Então, quando algo acontecer com você, alguém muito próximo te ferir, uma decepção acontecer, creia que o Senhor está preparando algo para você, que Ele já está fazendo algo com você naquilo ali. Então, veja o lado bom da sua decepção. Não tem lado bom. Cante um cântico novo e comece a clamar para que o Senhor traga coisas novas além do que você está vivendo, coisas além do que você já está vivendo. Até porque, meu irmão, os caminhos do Senhor são caminhos perfeitos. Então, não que o Senhor tenha feito aquilo com você, mas se os caminhos do Senhor são perfeitos, o Senhor sempre tem algo a te ensinar ou para te fazer crescer com aquelas coisas. Então, quando a gente encara a decepção com ânimo e confiança, a gente consegue enxergar o que Deus já está fazendo. Muitas vezes a gente fica preso tentando olhar e querendo que Deus faça aquilo que a gente quer que Ele faça, quando na verdade Ele já está fazendo algo e a gente ainda não prestou atenção devido ao cântico antigo que está sendo entoado por nós. E aí você precisa decidir realmente pelo perdão, porque aí você decide também pela sua maturidade. Quando a gente escolhe perdoar, quando a gente escolhe cantar um cântico novo, a gente faz uma decisão também para crescer em Deus, para ir mais profundo em conhecer o Senhor. E aí você vai atingir mais um nível na sua maturidade cristã. Tem um texto em Tiago que eu gosto muito, Tiago capítulo 1, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E nesse caso aqui, a gente vai usar a decepção como uma provação. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança precisa ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. A gente entra de novo no assunto de persistir. Então, se você está passando por uma provação, alguém te feriu, alguém muito próximo a você, persista no Senhor, tenha por motivo de muita alegria, porque a alegria, a aprovação, ela vai fazer com que você produza perseverança, e essa perseverança ela precisa ter uma ação completa. Se ela não tiver ação completa, você não vai conseguir ser perfeito e íntegro. Mas eu não consigo, aí Tiago continua. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, persista. Peça ao Senhor, todo dia você vai lá e você ora: Senhor, eu preciso perdoar o meu irmão, eu preciso sair desse cântico, enche o meu coração. E aí a gente entra em ir mais profundo em conhecer o Senhor. Se você está decepcionado, se você está preso nesse cântico de decepção, de falta de perdão, comece a declarar a palavra: o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, o Senhor é meu pastor, e comece a se encher de quem o Senhor é, para que você consiga ser íntegro e perfeito, em nada deficiente, e passar por essa provação. E você fala: Senhor, me enche de alegria para passar por isso, me encha de alegria, me dá sabedoria, e o Senhor vai te ceder, porque Ele não nega a sabedoria para a gente. Sim, o ingrediente alegria é algo bem interessante nessas coisas que o Senhor faz a gente passar. O Senhor, Ele revela pra gente às vezes o nosso destino, mas Ele não revela o processo, o que a gente vai
por onde nós vamos passar, quais coisas vão acontecer durante a nossa jornada. E esse ingrediente, alegria, o Senhor não colocaria à toa no meio desses versículos, no meio dessa palavra. Então, por exemplo, se você tem que ficar com motivo de muita alegria, passar por tribulação, em que você precisa alegrar-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverar em oração, Romanos capítulo 12. Então você vê que o ingrediente alegria, ele é fundamental para que você tenha uma virada de chave. Eu me lembro que uma vez eu tinha viajado e eu estava com um grupo de amigos e eu estava passando por um momento bem triste da minha vida. Eu não sei se eu experimentei a depressão ou talvez num certo grau leve, né? Mas eu estava assim bem mal mesmo, bem mal. E eu tinha acabado de ganhar uma viagem para Israel. Eu estava nessa viagem de Israel. E nessa viagem, você viu, eu ganhei uma viagem, era para estar, ganhei uma viagem, né, de Israel. E uma das pessoas da caravana estava conversando comigo e ele falou assim: rapaz, vejo que você está passando por alguns problemas. E eu falei assim: cara, eu estou passando por muitos problemas e eu estou assim bem abatido assim com a vida, muito abatido com a vida. Mas assim, eu tô no modo fidelidade, eu falava assim, né, que é tipo um botãozinho, modo fidelidade. Eu vou fazer as coisas porque eu tô no modo fidelidade a Deus. E ele falou pra mim o seguinte, ele falou: rapaz, eu entendo até a sua ideia de querer fazer as coisas, mesmo triste, mas fazendo as coisas, mas o Senhor, Ele colocou um ingrediente chamado alegria no meio da tribulação. Estejam por motivos de muita felicidade se vocês estiverem passando por problemas. Alegrai-vos na esperança. Então, não adianta você encarar a sua vida no modo vou levar a vida, o importante é que eu faça o que eu tenho que fazer e vou levar a vida, se dentro do seu coração existe uma tristeza. Por quê? Porque você precisa que a alegria do Senhor brote no seu coração para que você saia de lá. E muitos de nós querem empurrar com a barriga os problemas que tem, as decepções que tem, e pega aquilo ali, põe do lado um pouco assim, sabe? Guarda assim, não, vou deixar isso aqui um pouco aqui de lado, mas eu vou tocar a minha vida, vou continuar o meu trabalho, vou continuar com o meu ministério na igreja, vou continuar com as coisas que eu faço, mas com aquela coisa ruim no coração, sabe, meu irmão? E Deus quer que você faça as coisas, mas que você faça as coisas com alegria, inclusive passar pela tribulação com alegria. Se a gente for observar Jesus, já que a gente está usando esse texto aqui de Mateus, ele encarou todo aquele problema de ser traído e dos discípulos o deixarem com ânimo e confiança, porque ele já sabia do final, né? A nossa alegria precisa estar no Senhor, nós precisamos estar tão firmados no Senhor e tão alegres no Senhor, até porque é fruto do Espírito, né? O amor, a alegria, a paz, e saber que o Senhor está conosco, que Ele está nos esperando. Quando Jesus, nesse texto, Jesus, depois que ele fala isso, eu vou ser crucificado, ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas, ele fala assim, mas depois da minha ressurreição, ele já sabia que ele ia ressuscitar. Você precisa ter a certeza de que o Senhor está no controle da sua vida o tempo todo e que a vitória é sua, que o tempo todo o Senhor te garante isso na palavra dele. E Jesus, ele estava o tempo todo com os olhos dele contemplando o Pai. Nós podemos contemplar o Senhor também durante a nossa fase de decepção, durante a nossa provação. E nós fazemos isso exatamente na palavra. Nós podemos contemplar o Senhor e o tempo todo nos enchermos desses versículos que a gente foi citando aqui. Procure na Bíblia, onde é que tem versículo sobre alegria. Eu quero ser cheia dessa alegria que a Bíblia me garante que eu posso ter. Essa é uma forma prática, né? Por exemplo, a gente está falando sobre cura pela palavra. Como você pode, de uma forma prática, né? Então, um ensino prático, né? Você tá triste, como é que você pode sair dessa tristeza e dessa amargura de uma forma prática? É muito simples, a gente costuma sempre ensinar as pessoas a orarem a Bíblia. Foi uma coisa que a gente aprendeu nesses últimos anos e que faz todo sentido. É você pegar a Bíblia, pegar o versículo da Bíblia, você pegar as Escrituras e você orar de volta para Deus aquilo que está escrito na Bíblia. Então procure versículos que falem acerca de alegria. Sabe o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está triste, decepcionado com quem a gente ama, é comum a gente procurar versículos de justiça. Versículos de a vingança é minha, né?
A vingança é minha, assim diz o Assim Senhor. diz o Senhor. Sei vários, gente. Quem te viu passar... Não, isso aí não é versículo, não. Mas é comum você pegar esses versículos, você querer orar esses versículos. Mas o que acontece? Esses versículos não vão gerar alegria no seu coração. Quando, na verdade, você deve fazer o quê? Gerar alegria, encarar a decepção com ânimo e confiança. Então, o que você tem que fazer? Ore versículos sobre alegria. Ore versículos sobre amor. Pega aqueles versículos, faça uma lista de versículos sobre alegria. Procura onde? No Google. Vai lá no Google, versículos sobre alegria. Sobre alegria. Pega aquela lista de versículos e ore aqueles versículos todos os dias, 3 vezes por dia. Leia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do versículo 2 de Tiago 1. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A Bíblia está dizendo para você que você tem que ter por motivo de toda, não é alguma, toda alegria, passar por várias provações. Pega esse versículo, lê ele em voz alta, olha para o Senhor e fala: Senhor, eu quero ter por motivo de toda alegria quando eu estiver passando pelas provações. Senhor, a alegria. Aí tem outro versículo que você falou de Romanos 12. Sejam pacientes. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E repita isso para você. Repita quantas vezes for preciso. Comece a declarar isso andando pela sua casa com a Bíblia na mão. E absorva esse versículo, medite nele, leia ele de volta para o Senhor, cante ele, sabe? Invente uma melodia para esse versículo e cante esse versículo. E você vai ver como o seu coração vai ser cheio, Senhor, o fruto do Espírito, o amor, a paz, e você canta, a alegria, a paz, e você canta isso de volta para o Senhor, de volta para você, e você vai cantando. Vai ficando até mais bonito. O coração alegre, formoseia o rosto. Então, e a alegria do Senhor. Nossa força. Quando você vê um irmão que não é muito bonito, deve estar com o coração fechado. Porque o coração alegre, formoseia o rosto. Então, você quer ficar bonito, meu irmão, tem o coração alegre. É bíblico, isso é bíblico. É bíblico. Último ponto. Jesus, ele toma a iniciativa de se reconciliar com seus discípulos. Assim. Você vê que após a sua ressurreição, os discípulos estavam escondidos com medo, e Jesus vai até os seus discípulos, e quando ele chega lá, o que ele fala? E aí, vocês que não acreditaram em mim, olha eu aqui, olha eu aqui. Não, ele não fala isso. Jesus encarou tudo aquilo com a disposição de perdoar. Ele não esperou os discípulos pedirem perdão, em momento nenhum a gente lê isso na Bíblia, né? Eles pedindo desculpa, Senhor, perdão, Senhor, eu te traí, eu te neguei. Não só Jesus, José também teve a mesma postura de Jesus. Com os irmãos, quando apareceu os irmãos, Então, nós precisamos tomar a iniciativa de perdoar, de procurar a pessoa e perdoar a pessoa. E conversar com a pessoa. Porque a reconciliação é o melhor caminho para a cura da decepção que a gente tem. A gente pode, claro, a gente pegando e tentando entender os versículos da Bíblia, que a gente consegue tirar que nem sempre a gente tem que resolver as coisas no mesmo dia. Às vezes é muito interessante que você tenha a cabeça no lugar, pense, ore, e você vá ao encontro dessa definição. Mas muitas pessoas confundem isso e colocam essa definição num canto da sua vida e tocam a sua vida anos, 10, 20, 30 anos. E é a questão do tempo que a gente citou no início. É isso aí, o tempo cura. Tem coisas que é só o tempo. E na verdade, talvez se você deixar só o tempo, você nunca vai ter a oportunidade de resolver e que o seu coração fique livre daquilo. De refazer uma amizade, de refazer algo, um relacionamento próximo que você tinha, Ainda tem algo entre você e o Senhor, porque isso é entre você e a pessoa. E a pessoa. Mas o fato de você não buscar reconciliação e esse tempo que você ficar com isso na sua mente, beleza, eu vou esquecer isso, vou viver a minha vida, vou ficar 5 anos vivendo a minha vida, depois de 5 anos aquilo aconteceu. Sabe o que acontece durante esses 5 anos? Que você não procurou para se reconciliar e seu coração está fechado e você também não conseguiu perdoar nem nada? Sabe, a Bíblia diz que você não pode nem ceiar se você não se reconciliar com seu irmão. Você não pode nem ofertar. Mateus 5, 23 e 24 diz assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e
vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Então, primeiro, antes de você cear, antes de você ofertar ao Senhor, você precisa se reconciliar, você precisa tomar a decisão de perdoar, liberar perdão. E se o meu irmão não quiser, aí a gente entra naquela mas aí outra... é um outro capítulo. Seu coração precisa estar livre e desimpedido diante das pessoas, diante do seu irmão e diante do Senhor. E a Bíblia nos diz que nós não devemos cear e nem ofertar se nós lembrarmos que temos algo contra o irmão ou o irmão algo contra nós. Se tem algo na sua vida em que você até hoje usou tempo e muito tempo para se resolver, mas tenha se resolvido, beleza. Mas a orientação que a gente quer dar para você aqui nesse ensino é que você não deixe mais o tempo se resolver por si só. Dê um tempo necessário para que você coloque a sua cabeça no lugar enquanto você ora, mas busque a reconciliação. Não corra dos conflitos, não fuja dos conflitos. Eu sei que é da personalidade de muitas pessoas correrem dos conflitos. Por exemplo, eu já fui assim por muito tempo da minha vida, pagava para não entrar numa briga, pagava para não... Mas quando a gente fala conflito, meu irmão, a gente não tá falando que você tem que brigar com os irmãos. Você pode pagar para não entrar numa briga, amém. Mas se aconteceu alguma coisa, você precisa ir lá e se reconciliar. O tempo, ele não vai resolver todos os seus problemas, porque precisa ter uma iniciativa e um passo seu em direção ao perdão, em direção a gerar amor no seu coração, em direção à reconciliação, para que você tire a carga e o peso que você às vezes carrega por anos, assim, que vai te atrapalhar de ter comunhão com Deus e de ter uma vida alegre e um rosto formoso. E Jesus, ele é o que mais nos perdoou, né? Ele morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E ele, que é rico em perdoar, ele nos diz lá em Lucas 17, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, vai lá, repreende-o, vai até ele. Se ele arrepender-se, perdoa-lhe. E se por 7 vezes no dia ele pecar contra ti, 7 vezes vier até contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, a instrução do Senhor é que a gente vá até o nosso irmão, que a gente tome a iniciativa, que a gente vá com o nosso coração disposto a perdoar e que a gente encare sempre essas decepções com ânimo, com alegria, com confiança de que o Senhor está cuidando de tudo pra gente, de que a gente não precisa ficar preso nessa decepção, mas que a gente pode escolher perdoar e persistir em amar as pessoas. E talvez você pense assim, eu nunca mais, depois de uma decepção, né? Talvez você viva até assim, ultimamente. Eu nunca mais vou confiar em ninguém, porque eu confiei nessa pessoa tão próxima, confiei no meu marido, confiei na minha esposa, confiei na minha mãe, no meu tio, não sei, alguém que é muito próximo a você. E essa pessoa me traiu, me decepcionou, me ofendeu, fez uma coisa tão ruim com você. E aí você pensa, nunca mais eu vou me relacionar com ninguém. Mas o que a gente quer dizer para você também é que para que você não deixe de fazer o bem às outras pessoas, para que você não deixe de amar as pessoas, porque quando nós fazemos o bem, nós fazemos para o Senhor. Então, tem um versículo em Colossenses 3, 23 e 24, que diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então, não fique preso ao que você sofreu. Continue fazendo bem, continue se doando, continue amando, porque foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Então, não fique preso na amargura. Vá lá, peça perdão, se você precisa pedir perdão. Se você precisa perdoar, perdoe a pessoa, tome essa iniciativa, esteja disposto, abra o seu coração para perdoar e para viver livre disso e continue fazendo bem, porque você serve ao Senhor. E é dele, sabe, que vem o seu reconhecimento. É para ele que você vive, é para a glória dele. Então abra o seu coração, viva para o Senhor, contemple o Senhor, encha o seu coração de alegria, transborde do fruto do Espírito na sua vida e continue fazendo o bem, porque você serve ao Senhor. Sim, sabe, eu estou pensando aqui, talvez você esteja ouvindo essa mensagem gravada aqui no YouTube
E talvez você tenha até saído de uma igreja, de uma igreja local, porque você se decepcionou com alguém da igreja. Às vezes alguém da liderança da igreja, às vezes um pastor da igreja, ou alguém que trabalhava com você, fez algo e que você não gostou. E você está fora dos caminhos do Senhor por causa disso. Sabe, eu queria trazer uma palavra de encorajamento para você. Porque a vida numa igreja local, ou a igreja, é um meio em qual a graça do Senhor ela é compartilhada e vivida. As coisas que Deus tem para nós, para que a gente viva aqui na terra, fazem sentido e elas são experimentadas quando nós vivemos isso como igreja. E essa amargura tem tirado a oportunidade sua de desfrutar uma vida entre irmãos. Então eu queria te encorajar a fechar os seus olhos aí onde você está, se esse é o seu caso, e você entregar essa causa ao Senhor e decidir hoje perdoar, e decidir hoje dar o primeiro passo em direção a ver o seu coração transformado e experimentar a graça do Senhor. E você que está ouvindo essa mensagem também, queria que você fechasse seus olhos e eu queria que você orasse comigo. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor possa tocar nos nossos corações e transformar o nosso coração duro em coração segundo o seu coração. Eu oro para que o Senhor venha com uma intervenção sobrenatural sobre nós. Libere o seu amor, a sua graça agora, que possa fluir de dentro de nós, rios de água viva. Possa fluir de dentro de nós, Pai, a alegria do Senhor e o amor pela sua causa e pelo Evangelho. Faça-nos encher o nosso coração de amor uns pelos outros e uns para com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por você ter assistido essa aula aqui com a gente. Todo domingo a gente está aqui no canal do YouTube aqui da CIB, às 10 horas da manhã. Então fica ligadinho aqui com a gente, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa semana seja uma semana de frutificar no Espírito, amém? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe.